A história começa quando um estranho esporo cai na floresta, e penetra no nariz de um rato, invadindo seus núcleos, e replicando suas células mutadas, acabando por reencarnar todo o corpo. O animal infectado está desorientado em relação ao seu ambiente, devido a uma visão perturbada. No entanto, ao olhar para o reflexo em uma poça de água, ele fica ainda mais perturbado ao descobrir que agora é um rato. Enquanto isso, uma planta ataca e devora completamente um pássaro de 3 pernas que está à sua frente. Ele se vê em um mundo diferente. No entanto, ele se lembra de estar trabalhando em sua pesquisa no laboratório pela última vez. Ele assume que algum erro experimental pode tê-lo matado, pois depois disso, ele viu uma deusa que lhe disse que ele renasceria como um vírus. Isso significa que ele não é um rato, mas um vírus que assumiu o controle do animal. Lá no fundo, ele é um cientista e acha ilógico acreditar em uma deusa. Ele acha engraçada a sua situação atual, já que era ele quem realizava múltiplos experimentos em ratos, e agora ele acredita que o karma o reencarnou em um rato. Ele visualiza partículas virais saindo de seu corpo, tenta concentrar-se e consegue mudar sua perspectiva para de um vírus. Agora ele se transformou em seu estado viral. Ele está em um tubo capilar e teme os glóbulos brancos, pois eles podem matá-lo. Enquanto isso, ele observa múltiplas cópias se formando na membrana de uma célula. Um exército de vírus se reúne ali, e ele se vê no comando deles, já que eles não têm livre-arbítrio para agir. Ele controla suas ações, pois demonstram resposta coletiva e consciência em relação às suas ordens. De repente, um ícone de anúncio aparece, no qual estão escritas suas habilidades. Ele fica maravilhado ao descobrir suas habilidades de infectar, duplicar e dominar. Ele pode controlar o animal infectado, e em seguida, dominar todo o corpo com pleno poder. Ao controlar com sucesso o RNA do rato, ele adquire ainda as habilidades de percepção de perigo e covardia. Ele acha fascinante, que quanto mais seres vivos ele infecta, mais habilidades ele ganhará. Ele nunca viu uma evolução tão notável em um único organismo. Essas habilidades podem transformar um organismo em uma criatura sinistra, então ele começa a testar suas habilidades em diferentes plantas. O vírus age na primeira planta que encontra, e adquire a habilidade de aliviar dor e febre a partir dela. No entanto, isso não afeta a próxima planta, sua infecção secundária por vírus pode ser muito fraca para conceder acesso. De repente, a planta o ataca com seus dentes afiados. Ele a considera fraca, mas suas enormes habilidades permitem que ele desvie do ataque. Ele segue em frente, curioso ao pensar que um pesquisador desajeitado como ele foi reencarnado como um vírus. Se ele continuar a aprimorar suas habilidades, ele pode criar uma nova pandemia, e assim pode alcançar a dominação mundial. Enquanto se vangloria de seus poderes, ele fica alarmado com uma ameaça que se aproxima, ele tenta fugir, mas as habilidades de covardia de seu hospedeiro ativam, e impedem a fuga em qualquer situação. Ele não pode acreditar, acabou de renascer como um vírus, mas seu primeiro hospedeiro será morto com ele dentro dele. Uma deusa está observando toda a cena. O que ela fará por ele? O vírus lembra de sua vida passada como pesquisador. Seus colegas o evitavam, enquanto ele continuava trabalhando o dia todo sozinho em uma nova cepa de vírus. Agora, em sua nova vida como vírus, ele está sendo devorado dentro de seu hospedeiro. Logo após tomar consciência, ele descobre que seu hospedeiro está sendo comido pelo lobo, e que ele também está dentro do corpo do lobo. Eu vou morrer aqui? Ele se questiona. Ele pensa em reencarnar em um ser humano. No entanto, ao ponderar sobre o mesmo trabalho tedioso que costumava fazer, ele muda de ideia e fica irritado. Ele ordena a todos os seus vírus para infectar e replicar seus números dentro do lobo. Ele infecta completamente o lobo ativando um traço de dominação dentro dele. Esse controle lhe proporciona várias habilidades, incluindo ferocidade, agilidade, resistência e uma aparência aprimorada. Assim que assume o controle total, ele começa a se sentir como um lobo. O rato em sua boca tem um cheiro desagradável, mas tem um bom gosto, o que significa que ele assumiu totalmente o controle do corpo do lobo. A morte de seu hospedeiro não afeta a sua sobrevivência. Se ele continuar infectando organismos vivos dessa forma, ele permanecerá jovem e vivo eternamente. Ele acha isso fascinante e parte imediatamente para infectar outros animais. Ele observa alguns animais ao seu redor, mas ninguém se atreve a se aproximar do lobo. Agora, seu hospedeiro lobo é mais forte do que seu hospedeiro anterior. Ele sente tédio no corpo de um animal comum.
Surpresas como essas também estavam presentes em seu mundo anterior. Agora, ele quer controlar o corpo de criaturas fantasiosas como goblins e dragões. Por acaso, ele avista 3 goblins parados a certa distância. Eles se parecem com pequenos monstros humanoides. Ele fica maravilhado ao vê-los, sente como se este mundo estivesse ligado ao mundo de fantasia, sobre o qual costumava ler nos livros. Ele decide infectar e tomar o controle deles. Enquanto isso, ele ouve uma voz humana. É uma garota que mal consegue lutar contra os goblins. Os goblins estão atacando a garota, que parece cansada e com a roupa em farrapos. Ela não parece pertencer a este mundo moderno. Por outro lado, os goblins estão bastante enérgicos. Essa é também a melhor chance para ele obter as habilidades dos goblins, e em seguida, reencarnar no corpo humano para futuras pesquisas. Ele combina as características do rato e do lobo, agilidade e ferocidade, respectivamente. Agora, seu hospedeiro tem as habilidades de um rato, o que o faz sentir-se confiante em situações tensas e leve para saltar. Um goblin tenta atacar a garota, ele salta em direção a ele e quebra seu pescoço. A garota fica chocada ao ver um lobo cinza gigante na frente dela. O segundo goblin tenta atacar o lobo, mas é instantaneamente morto. Ele também obtém a habilidade de visão noturna, e um temperamento explosivo ao infectá-lo. O terceiro goblin fica assustado e tenta fugir. O protagonista pensa que o goblin que está fugindo pode representar perigo para outros humanos, então ele decide infectá-lo e roubar suas habilidades. Ele sopra pequenas partículas virais pelas narinas em direção ao goblin, e elas o infectam rapidamente. O protagonista adquire a habilidade destreza do goblin. Agora ele pode realizar tarefas com mais habilidade. Ele se aproxima da garota que parece ter medo dele, e percebe que ela não parece estar ferida. Ele começa a pensar que infectá-la pode ser útil para obter informações sobre esse novo mundo. Talvez esse mundo seja avançado em conhecimento científico, o que poderia ajudá-lo a descobrir mais sobre si mesmo. A garota pergunta por que o lobo não a ataca. O protagonista ainda está pensando nisso, e decide que precisa reunir mais informações sobre esse mundo antes de infectá-la. De repente, a garota começa a tratar o lobo como um animal de estimação, pois parece que o lobo salvou sua vida, e agora parece inofensivo. Então ela abraça o lobo. O protagonista instantaneamente pula para longe, pensando nela como uma garota sem mente. A aventureira fala demais e menciona ter lido alguns livros de combate. No entanto, ela precisa ganhar experiência em combate para embarcar em uma aventura. Ela também fala sobre seu apreço por comida saborosa. O protagonista pensa que ele está no corpo de um lobo, então por que ela está falando com um animal assim? Ela não tem nada importante a dizer. Ele se pergunta se todos os humanos são assim neste mundo. Finalmente ela me disse algo importante. Ela é uma aventureira, mas o que o protagonista lembra sobre os verdadeiros aventureiros é que eles matam monstros perigosos para coletar ervas medicinais. Ele pensa em sua mente o que essa garota solitária está fazendo aqui. Logo, a garota percebe que está entediando o lobo, então ela se apresenta como Helena. Ela descobre que não tem talento nenhum para aventuras, mesmo os goblins de classificação mais baixa podem derrotá-la com facilidade, ela é muito fraca para lutar contra eles. No entanto, ela quer ser forte, então o protagonista vê isso como uma excelente oportunidade para fortalecer suas habilidades virais. Ela está sozinha aqui porque a guilda de aventureiros a ignorou. Ela não conversa com ninguém há muito tempo. Ela beija animadamente o lobo, considerando-o seu primeiro parceiro. O protagonista pula novamente para longe, surpreso com a intimidade dela. Para ele, essa intimidade é anormal. Se isso tivesse acontecido com ele em seu mundo anterior, poderia ter causado um caso criminal contra ele. Helena decide voltar para casa, pois fica perigoso caminhar na selva após o pôr do sol. O protagonista quer descobrir onde ela mora, então ele a acompanha em direção à sua casa. Ela fica muito satisfeita ao ver o lobo escoltando ela. No caminho, ela fala sobre uma pequena vila onde costumava trabalhar na agricultura e todos viviam felizes. No entanto, um dia os goblins atacaram a terra deles. Ninguém foi morto, mas eles destruíram a vila dela até virar cinzas. Assim, eles tiveram que encontrar um novo lugar. Essa calamidade a fez se tornar forte. A partir daí, ela começa a planejar se tornar uma aventureira e uma protetora dessa nova cidade.
O protagonista percebe a mesma ambição que ele desenvolveu ao criar remédios para seu povo em seu mundo anterior. Sua dedicação ao trabalho o deixou socialmente distante de todos. A ambição de Helena o impressiona muito. Ela enfrentou o mesmo problema que o protagonista enfrentou, e permanece firme, mas ele não. Após algum tempo, eles chegam à cidade de Faust onde Helena mora. Helena vive em uma cidade grande, e o protagonista nunca viu uma cidade tão avançada, com várias instalações, em sua vida anterior. Ele pensa em infectar todas as pessoas da cidade, enquanto Helena quer convidá-lo para entrar na cidade. No entanto, o protagonista sabe que todos irão temer um monstro como ele. Ela vai para a cidade dizendo que um dia se encontrará com ele. O protagonista acredita que poderá encontrá-la se ela se envolver em uma aventura. Ele não conversa com ninguém há muito tempo, então ele também tem a ideia de se tornar um aventureiro. Dessa forma, ele pode viajar pela Terra, interagir com pessoas diferentes, melhorar e obter mais habilidades através da infecção. Ele percebe que a escolha do hospedeiro é o problema. Ele precisa escolher um hospedeiro notável. Ele não pode escolher Helena, já que ela fala muito, e alguém que a conhece descobriria logo de cara. Um cadáver anônimo poderia funcionar, mas ele não sabe se ele poderá andar. Enquanto ele pensa sobre isso, ele avista um grupo de goblins. Ele planeja entrar na cidade se passando por um humano, mas primeiro ele deve se passar por um goblin. Porém não é fácil, porque são 5 deles juntos. Quando ele tenta infectar eles, ele percebe que um deles já está infectado. Ele lembra que o infectou enquanto protegia Helena, e foi ele quem fugiu. Seu vírus pode ter dominado seu corpo até agora, porém ele precisa ter mais conhecimento sobre como aproveitá-lo. Ele assumiu o corpo do lobo ao ser devorado por seu hospedeiro, mas ele quer evitar passar por uma experiência semelhante desta vez. Ele não pode deixar o goblin comer o lobo, e esse plano precisa ser revisado, então ele começa a ponderar que antes ele costumava mudar sua percepção para outro ser vivo, concentrando-se mais. Na verdade, todo vírus é uma parte de si mesmo, tudo o que ele precisa é intensificar os clones dentro daquele goblin. Ele se concentra totalmente em mudar sua percepção e finalmente mudar sua aparência como um goblin. O goblin afetado está assustado, pois todos ao seu redor estão ambíguos. Ele pergunta se cometeu um erro, e um dos goblins diz para ele apenas entregar o saco que ele está segurando. O protagonista de alguma forma entende a linguagem deles, talvez seja porque ele controlou completamente o cérebro de seu hospedeiro. Uma goblin fêmea também está no grupo deles, e ela dá ao protagonista a folha que pode acalmar sua mente. Depois disso, ele olha para o lobo cujo controle ele acabou de deixar, e sua consciência parece ter retornado. O lobo olha para os goblins como suas presas. Ele tenta fugir, no entanto, é difícil para o protagonista correr com os pés dos goblins, então ele ativa suas habilidades de resistência e agilidade para subir alto na montanha. Todos eles tentam se gabar de suas frequentes fugas, mas na realidade, a habilidade do protagonista permitiu que eles agissem rápido. Em sua visão, eles devem adorar suas habilidades. Depois de algum tempo, eles seguem em direção à casa deles. O protagonista também os segue para evitar qualquer excentricidade. Eles usam uma caverna para habitá-la, que é guardada por 2 goblins. Eles estão todos em uma posição diversa, a maioria deles está sem comida e usa panos curtos. Após entrar na caverna, eles começam a adorar seu chefe, o Hobgoblin, que está irritado por eles terem chegado tarde. Ele é uma besta de tamanho humano. E eles imploram por sua misericórdia, porque os orcs roubaram sua comida, e agora eles não trouxeram nada de especial. O Hobgoblin estava com fome, então ele ordenou que eles atacassem aldeias humanas. Eles falaram que eram fracos e incapazes de derrotar os humanos. O Hobgoblin chutou um dos goblins com muita força que o jogou longe. Ele está furioso porque está com fome. O protagonista grita para ele ir procurar comida sozinho, e chama o Hobgoblin de criança preguiçosa e mimada. O chefe os aborda com raiva, o protagonista pensa que o chefe está agindo de acordo com o plano. Ele está planejando infectar o chefe com seu hálito contaminado. Conforme o Hobgoblin se aproxima dele, ele recebe uma mensagem informando a detecção de resistência ao vírus. Além disso, suas partículas virais precisam de mais tempo para executar a infecção. O protagonista não sabe que um vírus pode demorar a infectar algumas espécies. O chefe o levanta, agarrando sua cabeça com o punho e pergunta: "Você tem capacidade de ir contra mim?"
Em algum momento os orcs ocuparão este lugar, mas antes disso vou estourar sua cabeça. O protagonista está enojado, já que infectar o Hobgoblin demora mais do que normalmente leva para infectar outro ser. Ele percebe que o tempo de infecção dele varia de alvo para alvo. O chefe aperta o rosto do protagonista para matá-lo, e repentinamente uma notificação aparece dizendo, criptografando duplicação dentro do corpo do hospedeiro, o hospedeiro está prestes a dominar seu Goblin hospedeiro. No entanto, o protagonista assume completamente o controle do Hobgoblin, e assume o controle completo da besta. Ele derruba seu hospedeiro anterior que o Hobgoblin está levantando, o Goblin hospedeiro não faz ideia do que está acontecendo ao seu redor, o chefe diz a todos que está reconsiderando sua abordagem, e agora eles trabalharão juntos como amigos. Ele obtém o atributo de força bruta, garras afiadas e paciência. Essas habilidades são altamente classificadas e podem ser úteis em campos de batalha. Enquanto isso, os guardas goblins apontam para todos saírem, pois os orcs chegaram e estão do lado de fora de sua caverna. Os orcs os ameaçam a deixar a caverna imediatamente, pois é a terra deles. O protagonista percebe que há uma grande diferença de força entre os goblins e os orcs. No entanto, ele decide lutar com esses orcs. Ele percebe que essa é a oportunidade perfeita para testar a força de suas habilidades. Ele também preparou um plano de fuga caso as coisas se compliquem para ele na batalha. Todos os goblins têm medo dos orcs gigantes, é tolice lutar contra um inimigo muito mais forte, então ele sente a necessidade de dar a eles um discurso encorajador, ele quer encorajar o espírito de luta deles, ele se dirige a eles de forma clara e convincente. Todos vocês são vigorosos e eu preciso do seu vigor para lutar contra esses orcs e proteger nosso lar. Depois de ouvirem o discurso, os goblins ficaram animados, pois nunca ouviram palavras tão motivadoras. Ele aumenta ainda mais a potência de infecção para um nível infinito, para infectar todos os goblins, para que ele possa aprimorar eles com resistência, agilidade e destreza até o nível máximo. Ele também ativa a força bruta entre eles, o que aumenta consideravelmente sua força e tamanho. Eles estão prontos para lutar. Em algum momento, o protagonista teme que os próprios goblins possam achar suspeito, mas todos eles são tolos demais para perceber qualquer coisa, então ele se prepara para essa luta, que será o momento mais importante após a sua reencarnação. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Por favor não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!